Olha só, 20 anos, hein? O Brasil venceu a Alemanha por 2-0 com 2 gols do fenômeno Ronaldo em Yokohama, no Japão, em uma das mais esperadas decisões de Copas do Mundo de todos os tempos. No dia 30 de junho de 2002, a seleção do técnico Luiz Felipe Scolari alcançou o que até hoje ninguém mais conseguiu: o 5º título mundial de seleções. Ao longo da semana, o Tempo Esportes trouxe no portal otempo.com.br várias histórias sobre o Penta. Por isso, vamos conversar com um dos autores destas histórias, que contou lá pra gente, que descreveu, relembrou, assim como Josias Pereira, o nosso editor, o Fred Jota, tá aqui no estúdio da Rádio Super. Boa tarde, Fred. Quais curiosidades, né, a gente pode contar nesses 20 anos do último título sul-americano em uma Copa do Mundo? Um abraço. Boa tarde, Léo, Pedro, ouvintes. Olha, tem muita coisa que aconteceu. Até o mundo mudou muito, né? O Ronaldo, tá falando que o Ronaldo fez os 2 gols lá na Copa. Quando você imaginava que o Ronaldo ia ser dono do Cruzeiro? Pois é. Inclusive, uma das matérias que estão no nosso portal e que está tendo muita repercussão é exatamente o que cada um fez depois da Copa de 2002. Porque todo mundo fica curioso, né? E como que era o mundo naquela época? Tem essa matéria lá também, né? Era um mundo sem WhatsApp, sem Facebook, internet discada. Tecnologia outra, né? Primeiro Big Brother, notícia triste, teve a morte o assassinato do Tim Lopes. Sim. O caso Suzane van Richthofen foi em 2002. Não tinha Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, Léo. Olha só. É verdade. A partir de 2003, A partir de 2003, né? Então, teve... A história é muito bacana. E quando você olha, né, com a retrospectiva, você olha para trás e vê o que mudou nesse tempo, ganha um peso diferente. Na época, claro, a análise era diferente, ali no calor, na emoção, e quando você traça essa linha da história, a gente começa a analisar várias situações que trazem um olhar diferente para essa Copa de 2002. Copa de 2002 que começou com 2 favoritos. O Pedro não era nem nascido, mas... França e Argentina. O que aconteceu com elas? As duas foram eliminadas da primeira fase. Então tem muita curiosidade nesse material. Tem a própria primeira chegada de uma seleção asiática à semifinal, a Coreia do Sul, uma das sedes da Copa. E tem polêmica também. Responde bate-pronto pra mim aí, Léo. O Brasil teve uma ajudazinha na Copa? Teve gol mal anulado, não é isso? Nas oitavas de final da Copa, né? Contra a Bélgica. Contra a Bélgica. Contra a Turquia teve um pênalti fora da área, né? O Luizão caiu fora da área e o juizão, pitou. Uma época sem VAR. Outra situação, outro momento. E é interessante também a gente analisar o que aconteceu com a seleção brasileira a partir de 2002 para cá. Conquistou ali uma Copa América, uma Copa das Confederações, 2 Copas das Confederações, 2 Copa América e nada na Copa do Mundo. Nunca chegou, nunca voltou uma final. Então é um momento também de análise, de reflexão. O podcast que eu fiz com o Josias Pereira, o Rotas da Bola, está aí pra gente ouvir mais de uma vez e tentar entender o Brasil em Copas do Mundo. A partir de 2002, em alguns momentos foi até um figurante. Chegou a América do Sul como um todo, né? Tirando a Argentina em 2014, que chegou na final, não tivemos mais finalistas. Domínio europeu. Chegou na final e perdeu. Perdeu, exatamente. Né? Então não tem um campeão da América do Sul. Mas o Brasil, quando eu falo do figurante, quando chegou na semifinal, tomou 7. Vamos ser francos. A geração, tem sempre aquela história, né, Pedro? A geração belga. A geração brasileira também não revelou tanta gente a ponto de chegar com esse poder que tinha para montar uma equipe o Filipão, que inclusive é uma das matérias, como foi esse processo, como chegou até o Filipão. Esse processo de chegar até o Filipão também é muito interessante. E era uma seleção desacreditada, né, Fred? Por conta de um momento turbulento. A seleção brasileira acho que não teve nenhum momento assim muito tranquilo nos bastidores, né? Mas viveu um momento turbulento com muitas trocas de treinadores. O Luxemburgo parecia que ia pra Copa e não foi. Veio um outro treinador, o Leão também, né? Ficou 8 meses só. E entre os dois, o Candinho dirigiu, ou seja, entre o término da Copa de 98, que foi aquela derrota para a França por 3-0, e o início de 2002, foram 4 técnicos. Luxemburgo, depois se envolveu em vários problemas pessoais, teve inclusive a questão da adulteração do documento de nascimento dele, né? 3 anos mais novo. CPIs, teve CPIs, 2 CPIs nesse caminho.
Teve a perda da Olimpíada, convocação ou não do Ronaldo. Lesão dele, né? Pois é, dá pra levar? Leva, não leva? Dá pra bancar? E a gente tem até uma sonora sobre isso, estamos meio em cima do laço aqui, mas eu acho que é interessante a gente repercutir, porque como o Ronaldo foi convocado para aquela Copa, né? A lesão, matéria que inclusive já está lá no nosso portal também. A Dimar Oliveira conversou com alguns jornalistas, né, Léo, que estiveram envolvidos nessa cobertura de 2002 e conversou com o Milton Neves, que na época apresentador da Record, né, hoje está no Grupo Bandeirantes, e foi através de um programa dele, de um comentário do falecido Dr. Osmar de Oliveira, né, que era ortopedista, muito famoso, comentarista de televisão também com futebol, que o Filipão definiu para convocar o Ronaldo, pelo menos é o que conta o Milton Neves. Vamos ouvir essa história antes da gente fechar esse assunto. Muito bem, querida Dimara, em Belo Horizonte, a capital mundial do galo. Eu vou dizer uma coisa pra você, 2002 foi maravilhoso. Inclusive, profissionalmente, eu tinha o terceiro tempo na Record, como tenho na Bandeirantes. Teve um domingo, o Osmar de Oliveira esbaforido, porque o papo nosso lá, com 7, 8 convidados, era que o Ronaldo estava inutilizado pro futebol. Aí o Osmar de Oliveira entra, até nervoso, médico, ortopedista, ele falou, não está absolutamente, não está lesionado definitivamente, ele vai voltar a jogar e pode decidir essa Copa, porque eu tô voltando num congresso em Singapura e lá os grandes médicos disseram, até 2 que tinham examinado e operado quando ele jogava na Inter, o nosso Ronaldo Fenômeno. Foi pro intervalo. Aí no intervalo, o Filipão, de Porto Alegre, ligou pro Dr. Osmar. E aí ele falou, mas é verdade isso, Osmar? Pode convocar, porque eu ponho meu diploma para garantir isso. Aí, quando voltou do intervalo, o Dr. Osmar agradeceu muito, falou, Filipão acabou de me ligar e falou que se é que eu falei como médico que o Ronaldo não estava impedido de jogar futebol mais, aí ele falou, eu boto meu diploma nesta aposta, que é a coisa mais importante que eu tenho, além da minha família. E aí, assim, que história, né? Convocado no intervalo de um programa, hein? São muitas histórias foi bacanas. O cara da Copa, né? O cara da Copa e uma aposta pessoal do Filipão. Porque a gente tem que lembrar nesse processo que o Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 2000-2001, já veterano, e se desentendeu com o Filipão. O Filipão perdeu a confiança no Romário. Foi problema com a aeromoça no voo para o Uruguai. Foi problema da operação na vista que ele ia fazer e por isso não participou da Copa América. Ele não foi para a Copa América, mas também não operou o olho. Enfim, apostou no Ronaldo, apostou no Rivaldo também, que vinha num processo de contusões no Barcelona. Apostou em 3 zagueiros, que não era uma característica nem do próprio Filipão. E começou a partir dali a montar a sua seleção. Gilberto Silva, um jogador que não era titular absoluto um pouco tempo antes. Kaká foi na última hora. E tem as decepções. Djalminha deu uma cabeçada no Irureta, que era o técnico dele no La Corunha. Perdeu espaço. O Emerson se contunde na véspera da estreia, no rachão, jogando no gol. Goleiro, né? Aí vai o Ricardinho do Corinthians. Não chamou Alex. Não chama o Alex, jogador de confiança dele, campeão na Libertadores de 99 com o Filipão no Palmeiras. Enfim, são muitas histórias. E a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. Talvez se fosse um torneio mais longo, a história poderia ser diferente, inclusive com a recuperação física desses craques. E vou deixar para vocês uma pergunta. Quem jogou mais na Copa 2002? Ronaldo ou Rivaldo? Para mim, Ronaldo. A disputa Aí é muito pra você boa. é diferente, ô Fred? Não, a disputa é taco a taco. O Ronaldo foi decisivo, assim como o Rivaldo. Assim como o Rivaldo. O Rivaldo jogou muita bola. Sim. Não tenho aquele carisma que o Ronaldo tem, o que ofusca um pouco o Rivaldo. O Rivaldo foi um jogador fundamental nessa campanha.